Estamos iniciando o nosso programa Mediunidade em Ação. Hoje, com a presença ilustre do nosso irmão Dr. Leonardo Machado, que vai hoje nos brindar com essa parte toda da mediunidade, da questão da psiquiatria. E nos brindando, nós vamos explorar aqui um pouco dos seus conhecimentos, falando o seguinte: há tanta dor no mundo nesse período de transição. Às vezes, do nosso lado, como ajudar esses irmãos que muitas vezes se fecham no seu próprio mundo? Primeiramente, dizer que é um prazer nós estarmos fazendo essa conversa virtual, espero que virtuosa, sobre as questões do espiritismo, as questões da psiquiatria. É muito comum, quando nós lidamos com o comportamento humano, encontrar pessoas que, quando estão passando por algum diagnóstico, depressão, transtorno de pânico, ela, ao invés de procurar ajuda, ela acaba se retraindo. Às vezes como uma característica do próprio sintoma, chamado isolamento social, mas às vezes também como consequência de estigmas que a pessoa carrega, de preconceitos que a pessoa carrega em relação ao próprio tratamento, à própria ajuda. Eventualmente nós temos a visão de que procurar ajuda seria sinônimo de uma derrota, que procurar ajuda, quer seja com um profissional da psicologia, da psiquiatria, ou uma ajuda no centro espírita, dentro de uma questão mais religiosa, seria um sinal de falência. E na realidade o que nós temos que aprender é que as afecções, os adoecimentos, eles nos possibilitam um aprendizado de que nós não somos autossuficientes, de que ninguém consegue crescer sozinho. E às vezes é preciso passar por uma situação mais difícil, como uma doença, para que a pessoa possa entender isso profundamente. Então, aqueles que estão ao redor podem facilitar esse auxílio, falando esses conceitos, dizendo que não é fraqueza, dizendo que não é falta de fé, e sobretudo não piorando ainda mais a dor. É muito comum que nós encontremos pessoas, familiares, que até fazem com uma certa boa vontade de ajudar, mas que às vezes acabam colocando mais dificuldade na tentativa de encontrar explicações rápidas para o motivo daquele adoecimento, ou encontrar soluções muito fáceis que acabam trazendo mais dificuldade do que auxílio. Então, mais do que palavras prontas, frases prontas, é muito mais importante se demonstrar uma disponibilidade para estar junto, conversar sobre esses conceitos de que isso pode acontecer com qualquer um e estimular que se procure ajuda, não pensar que mãe e pai podem fazer tudo sozinho para os seus filhos. E esse transtorno mental, todo ele sugere uma obsessão? Um ponto importante para a gente poder perceber que é com a visão espírita, nós temos uma visão de interfaces, ou seja, uma visão de que os fatores que geram os adoecimentos, eles mais se complementam do que se excluem. Então, um dos fatores que a visão espírita coloca no adoecimento geral, mas no adoecimento psiquiátrico em especial, é a questão das obsessões. Mas percebamos que a obsessão não é a única explicação que a doutrina espírita dá. A doutrina espírita fala também sobre reencarnação, sobre a questão de lei de causas e efeitos, que vão gerando existências com tais ou quais necessidades. Fala também da obsessão. Então o que é que a gente encontra? Não é que a obsessão seja o gerador único e exclusivo dos transtornos. Existem situações, por exemplo, pode acontecer um transtorno psicótico agudo, em que você tem a possibilidade, às vezes, de uma obsessão, está gerando esse diagnóstico, mas muitas vezes isso se dá também por questões reencarnatórias, por necessidades reencarnatórias. Então é importante perceber isso, que a explicação que o Espiritismo dá para a questão do adoecimento, primeiro, não exclui as contribuições científicas, as contribuições das neurociências, as contribuições da psicologia, as contribuições da psiquiatria, mas amplia a visão, colocando que muitas vezes essas causas falam de uma outra causa anterior.
Então, eu costumo dizer que são causas-consequências, ou seja, uma alteração cerebral é uma causa de algum sintoma, mas isso já vem como consequência de outra causa, provavelmente anterior. E às vezes, quanto mais cedo a afecção se inicia, quanto mais cedo o transtorno psiquiátrico se inicia, muitas vezes a gente vê essa questão reencarnatória mais presente. Então, as obsessões, elas fazem parte, né? Não apenas são as únicas explicações, mas fazem parte, geralmente, desses quadros. O transtorno de pânico, o senhor acha que tem também alguma relação com a influência espiritual? Porque muitas vezes nos procuram, né, com transtornos mentais, achando que pode também ter em tudo isso alguma influência, né, da espiritualidade, de algum espírito. Pois é, lá na Federação Espírita Pernambucana, onde eu trabalho, o trabalho que a gente se envolve hoje em dia é muito mais, por exemplo, um atendimento fraterno, que é justamente essa situação em que as pessoas procuram ajuda da Casa Espírita, da Federação Espírita, para poder lidar com as suas dificuldades. E um ponto que eu sempre chamo a atenção, e aí falando especialmente para os trabalhadores espíritas, e especificamente para aqueles que trabalham no atendimento fraterno, é que o atendimento fraterno não é um local de uma consulta profissional. Ou seja, pode até ser que você seja psiquiatra, pode até ser que você seja psicólogo, mas ali você está como atendente fraterno. E o atendimento fraterno vai ter uma função mais específica, qual seja, dar explicações do Espiritismo sobre a existência, dar explicações do Espiritismo sobre a vida, né, e propor um auxílio dentro da Casa Espírita. Não é função, nós não temos que nos preocupar com isso, mesmo que você seja um profissional da área de saúde mental, não é função nossa fazer o que a gente chama assim de diagnóstico diferencial apenas em 15 minutos de conversa, como se a gente tivesse um poder sobrenatural, algo do tipo. A função ali é justamente propor um auxílio da Casa Espírita associado à questão profissional, à questão psicológica, à questão psiquiátrica. Isso eu estou falando para aquele atendente, por exemplo, fraterno, que é também um profissional da psicologia ou da psiquiatria. E se você não for um profissional da área, mais razão ainda para você não tentar ficar preocupado em fazer o diagnóstico diferencial de uma coisa ou de outra em tão pouco tempo. Não é a tua função, não é a nossa função enquanto Casa Espírita. E é importante ter essa sabedoria, ter a noção disso quando a gente está ajudando as pessoas. Especificamente na pergunta, se fala também do transtorno de pânico. Eventualmente a gente encontra algumas situações em que a crise de pânico, na verdade, teve associação com a comunicação mediúnica. Eu me recordo de uma trabalhadora espírita, né, que trabalhava nas reuniões mediúnicas como médium, né, então ela fazia a psicofonia e tal. E quando estava passando por um processo de depressão, ela também começou a ter associado crises de pânico. Ela não teve um transtorno de pânico, outro diagnóstico, mas passou por crise de pânicos dentro do contexto da depressão. E o que é que acontecia? Quando ela tinha crise de pânico, ela me falava assim, dentro do ambiente espírita, né? Olha só, Léo, eu senti a crise de pânico e era bem igual ao que eu li na internet. Ela não era da área de saúde, ela leu lá os sintomas muito parecidos. Ela estava com a ajuda também de um psiquiatra. Mas o que chamava a atenção é que depois daqueles sintomas mais específicos, aperto no peito, falta de ar, sensação de que ia morrer, ela dava uma comunicação em espanhol. Então, ela mudava um pouco a entonação da voz e começava a falar em espanhol, e ela absolutamente não sabia falar em espanhol quando estava, digamos assim, no estado normal ou no estado de consciência convencional. E aí a filha, inclusive, que sabia falar espanhol, dizia assim: mãe, é curioso que realmente a senhora fala com a gramática correta. Então, até que prova o contrário, crise de pânico nenhuma ensina a pessoa a falar espanhol. Então, certamente, essa crise de pânico tinha a associação, e é curioso porque mostra aí como isso foi muito junto. Ela tinha um fator biológico, que era a depressão, facilitando uma crise de pânico. Tinha crise de pânico que era parecido com a convencional, mas tinha uma coisa atípica.
tinha um quadro atípico, que era uma comunicação em espanhol. Então, muitas vezes acontece isso. E como nós somos profissionais na área de saúde mental, uma coisa que chama atenção para poder diferenciar são quadros atípicos, ou seja, quadros que fogem à apresentação típica do que a gente vê no livro, do que a gente vê na rotina. Essas apresentações atípicas, em algumas situações, elas podem ser outras coisas, né? Como, por exemplo, uma questão mais cerebral, um tumor, como eu já vi em algumas situações na crise de pânico, mas pode ser também falar de uma influência obsessiva, falar de uma influência espiritual mais forte do que outras crises de pânico convencionais. Muitas vezes eles nos procuram, as pessoas, nas nossas casas espíritas, em busca de uma ajuda no processo de depressão. Às vezes, eles chegam achando que é um processo obsessivo, mas a gente sabe que também a gente precisa diferenciar. Às vezes, só a depressão e também a tristeza que às vezes a pessoa está passando naquele período. Existem sim sintomas semelhantes que a gente pode diferenciar da depressão, o processo obsessivo, apenas uma tristeza momentânea. Pois é, dentro da psiquiatria, na verdade dentro da medicina, nós temos alguns diagnósticos que são chamados diagnósticos categoriais e outros diagnósticos que são dimensionais. Então, categoriais, por exemplo, são diagnósticos do tipo hepatite. Ou a pessoa tem hepatite ou não tem. Há um limite muito bem demarcado do que é adoecimento e do que não é adoecimento. Mas existem muitos diagnósticos que são dimensionais. Então, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. Ela parte de uma pressão elevada, que qualquer pessoa pode ter quando faz um exercício físico, quando sobe uma escada, quando tem alguma contrariedade. É natural que, por uma descarga noradrenérgica, você possa ter uma elevação da pressão arterial. No entanto, quem tem uma hipertensão arterial sistêmica vai ter essa pressão arterial elevada constantemente, elevada em mais de uma situação. Então, esse é um diagnóstico diferente do diagnóstico categorial, em que existe duas delimitações muito bem visíveis, né? O adoecimento e a saúde. A hipertensão arterial sistêmica não é assim, é um diagnóstico dimensional, parte de que? Parte da normalidade para uma situação que a gente pode chamar de pré-hipertensão para uma situação de hipertensão. Então, os diagnósticos dimensionais, eles partem de coisas normais, de sintomas normais, e a intensidade e a persistência é que gera o diagnóstico. Então, existe, portanto, um limite muito bem definido. Na verdade, esse limite pode ser chamado de pré-diabetes, pré-hipertensão, é a situação pré. O que é que acontece na psiquiatria? Os diagnósticos primários, ou seja, os transtornos psiquiátricos primários, aqueles que não são devido a uma condição médica geral, porque você pode ter um hipotireoidismo gerando um quadro depressivo, você pode ter um tumor cerebral gerando um quadro depressivo, você pode ter uma doença do neurodesenvolvimento, por exemplo, uma doença de Huntington, que é uma doença genética, gerando um quadro neuropsiquiátrico. Então, as condições primárias da psiquiatria, elas são todas dimensionais. Então, por exemplo, depressão é um diagnóstico dimensional. Parte de um sintoma, de uma situação normal, que é tristeza, é o choro, a falta de energia, tudo isso é normal nós sentirmos. A questão é que a depressão, isso fica muito mais intenso, muito mais associado a outros sintomas, como, por exemplo, ideação de suicídio, sensação de muita culpa e muito persistentemente. Nós colocamos um limite mais ou menos de 15 dias, porque a partir disso é muito improvável que os sintomas eles diminuam por si só. Mais uma vez, porém, isso é um trabalho para um profissional da saúde, que não é o trabalho para a casa espírita. A casa espírita, mesmo que, por exemplo, você tenha um conhecimento profissional, você não vai sair prescrevendo, né? No atendimento fraterno eu vou prescrever medicação. Não é a função, não é a minha função enquanto profissional ali, tanto quanto não é a função de um cirurgião fazer uma cirurgia dentro da casa espírita, no sentido de abrir o corpo da pessoa. Então, da mesma forma, não é a função, a não ser que esteja fazendo um trabalho
caritativo, um atendimento médico específico da caridade, etc. Mas, em outro contexto, ou seja, o contexto do atendimento fraterno, é importante a gente saber os limites de cada atuação e não é a nossa necessidade. O que é que você pode fazer? Estimular que a pessoa procure um psiquiatra, fala assim, olha, eu já atendi outras pessoas aqui na casa espírita com sintomas parecidos e aí eu sugeri que ela procurasse um médico, um psiquiatra, e ela foi e viu que tinha um quadro depressivo. Se for possível, eu sugeri você ir. Isso mesmo. Nos transtornos mentais, a gente sabe que muitas vezes só o tratamento alopático nem sempre é suficiente, né? Como é que a psiquiatria está lidando com isso, já que estamos dentro assim, da sua área? Das interfaces, né? O que a psiquiatria tem visto é que, primeiro, ela tem avançado muito, né, em termos dos tratamentos medicamentosos, mas uma boa psiquiatria é uma psiquiatria que não fica apenas no tratamento médico convencional. É uma psiquiatria que respeita as individualidades, respeita a crença da pessoa, uma psiquiatria que não vai, digamos assim, constranger o indivíduo. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem uma crença em outro tipo de abordagem terapêutica, né, que pode às vezes até utilizar-se de medicação, que não seja uma medicação alopática, mas de outra perspectiva, é importante que o psiquiatra, mesmo que não acredite, ele aceite a ajuda, desde que essa ajuda não atrapalhe o tratamento convencional. Nessa perspectiva, vários trabalhos mostram a questão da psicoterapia, outras abordagens como a assistência social, a terapia ocupacional, enfim, várias abordagens muito profissionais. Então, o que a gente vê no dia a dia hoje é a multidisciplinaridade, né? O atendimento multiprofissional ganhando força. Nós agradecemos ao Dr. Leonardo, que é psiquiatra, como já colocamos, e é também militante da doutrina espírita. Muita paz para todos.